Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aí, vendo os discípulos crescerem, os gregos já começam a questionar os hebreus, embora fossem judeus também, porque as viúvas estão sendo desprezadas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então ali, eles começaram então a vir a arrumar 7 pessoas para irem discutir o assunto. Procuremos, a gente não pode deixar a palavra de Deus para servir à mesa. Isso aqui é o primeiro ponto importante. Nós temos que primeiro aprofundarmos nas palavras de Deus. Procurarmos nos instruir segundo os ensinamentos de Deus. E depois vamos servir à mesa. E aí ele pede para escolher 7, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, para começar a fazer essa observação e ajudar as viúvas. Este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então esses homens foram aqueles escolhidos pelo povo para serem aqueles que gerenciariam a situação das viúvas. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A partir daquele momento, a palavra de Jesus, inspirando aqueles corações, começava a se multiplicar em Jerusalém, inclusive entre os sacerdotes. E o interessante é que, ao reclamarem que as mulheres estavam sendo, principalmente as viúvas, não estavam sendo ajudadas o suficiente, eles montam um conselho, e esse conselho então vai verificar a situação e vai ajudar as viúvas. E lembrando que tinham que ser pessoas idôneas, sérias, para não criarem problemas para a comunidade. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão tinha um grande entusiasmo pelo Evangelho do Cristo. Quando ele tomou conhecimento do Evangelho de Jesus, ele absorve cada uma daquelas palavras e começa a praticar e principalmente a ensinar. E ele era um grande orador. E Estevão era também chamado anteriormente Gesiel, quando ele trocou o nome para Estevão. Ele era judeu nascido na Grécia. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então juntava as pessoas para disputarem quem conhecia mais o Evangelho, quem fazia mais os discursos mais eloquentes, e Estevão sempre ganhava, sempre levando aos céus o seu sentimento de amor e de fé, esclarecendo consciência, despertando pessoas para o ensinamento divino. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Os intrigantes, os mentirosos, sempre cometendo seus crimes, achando que ficarão impunes perante os homens, mas todos serão regiamente punidos perante Deus.
Jesus disse que era necessário que vinham os escândalos, mas também alertou que ai daquele por quem vieram os escândalos. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Sempre o apego ao ensinamento de Moisés, sempre o apego a Moisés, e construindo as mentiras sobre aquilo que eles não falavam, porque os apóstolos respeitavam Moisés, e inclusive esclareciam os ensinamentos de Moisés. E estava previsto por Moisés que eles viriam e iriam restituir os ensinamentos sagrados e aperfeiçoar os ensinamentos sagrados quando Jesus chegasse. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto com o rosto de um anjo. E aí, de todos os prosélitos que Estevão fez, ele transfigurou-se naquele momento que estava sendo condenado e todos viram nele um anjo. Mas a maldade dos homens não para por aí. A inveja é cruel inimiga da humanidade por tanto tempo. E até quando nós suportaremos essa inveja, carregaremos conosco essa inveja? Peçamos a Jesus que nos dê força para superarmos os embates da vida, principalmente para vencermos nossos vícios, nossas mazelas e também, logicamente, as invejas que nós venhamos a ter.